Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos para mais uma semana, né? Semana 1 do volume 2 do PET. Vocês devem estar percebendo, assim, que toda semana eu chego aqui e falo. Essa semana estudaremos o gênero textual tal, né? Então, essa palavrinha está sendo batida toda semana. Gênero textual, gênero textual. O que significa isso? Os textos, eles possuem divisões. Cada texto mora dentro de um gênero textual. E todos os textos que moram dentro de um determinado gênero textual, eles possuem características idênticas, características iguais. Então, portanto, um texto pertencente a um gênero textual e um texto pertencente a outro gênero textual, eles terão características diferentes. Tá? Então, hoje, essa semana, nós vamos trabalhar o gênero textual conto. Vocês já vêm estudando esse gênero textual conto. E a cada semana nós estamos aprofundando, né? Caro estudante, nessa semana vamos estudar o gênero textual conto. Identificar as características. Então, nós vamos identificar como um conto é construído. Cada texto, meninos, eles possuem uma forma, tá? Então, vamos supor que se eu faço uma massa de bolo e coloco numa forma de estrela, o bolo vai ficar no formato de estrela. Se eu coloco uma massa dentro de uma forma redonda, ele vai ficar no formato redondo. E os textos são assim, tá? O modo como eu construo o meu texto, ele vai ficar de uma forma diferente dos outros, tá? Então, nós vamos estudar como é formado um conto. Então, nós vamos analisar a sua estrutura. O que é estrutura? É como ele é construído. Nós vamos estudar a sua forma, tá? E conhecer alguns exemplos de contos. Vamos lá. O que é um conto? Você já leu um conto? O conto é um texto curto. Então, ele vai ter aí no máximo 2 páginas, tá? Ele é bem curto. É diferente aí de um livro que você pega para ler, que tem aí 50, 100 páginas. Não, o conto no máximo 2 páginas. Em que o narrador é aquele que conta uma história, tá? Essa história é desenvolvida em torno de um enredo. O que é enredo? Enredo é uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Quando eu falo enredo, tá, é a mesma coisa de falar história. Se eu chegar para você e falar assim, qual é o enredo da Chapeuzinho Vermelho? Você vai me contar a história da Chapeuzinho Vermelho, né? E qual que é a situação que dá origem aos acontecimentos da narrativa? Se a Chapeuzinho Vermelho tivesse saído de casa e não tivesse desobedecido a mãe e não tivesse encontrado o lobo no meio do caminho, não ia ter história. Ia ser uma história normal de uma menina que saiu de casa para levar doce para a avó. Mas o fato dela ter desobedecido a mãe, ter encontrado o lobo mau, gerou uma outra história. Tá? Então, tudo girou em torno dela ter desobedecido a mãe e encontrado o lobo. Certo? Qual que é a estrutura do conto? Como ele é formado, como ele é construído. Vamos pensar numa casa. Como uma casa é construída? Com alicerce, paredes, teto, né? Janelas, portas. Um texto também tem seus elementos, tá? A estrutura do conto geralmente é fechada e objetiva, ou seja, é igual uma casa, tá? Que tem alicerce, parede, telhado. Eu não posso mudar a posição. Eu não posso colocar o teto embaixo e as paredes em outro lugar. Significa que o conto ele possui um roteiro. Eu não posso sair daquele roteiro. Eu não posso sair daquela forma. Senão ele não vai ser conto. Tá? E na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Então, esse conflito nós vamos ver daqui a pouco. É o que eu acabei de falar lá em cima. Tá? O conflito é o problema. Todo conto vai apresentar um probleminha e a história vai girar em torno desse problema. Então, vamos lá.
Um conto é dividido em 4 partes. A introdução. A introdução é o momento inicial. Há uma breve apresentação do espaço. Então, o texto começa apresentando o local. Ali, vamos sempre pegar o exemplo da Chapeuzinho Vermelho. Tá? A casa da Chapeuzinho Vermelho com a mãe, né? E dizendo que ela vai passar por uma floresta até chegar na casa da vovozinha. Isso é espaço, é local. O tempo, tá? Meninos, o tempo nós vamos estudar um pouquinho mais para baixo. Todo conto tem um tempo, uma duração. Então, quando eu vou ler a historinha da Chapeuzinho Vermelho, eu consigo imaginar que ela levou aí uma manhã inteira, né, para fazer todas aquelas ações. O tempo dentro de um conto, você vai pensar assim, quanto tempo aqueles personagens levaram para praticar todas aquelas ações, tá? Os personagens e o enredo. O enredo, meninos, é a história, tá? Eu coloquei aqui ela em destaque como desenvolvimento, né? Que é a própria história. O desenvolvimento aqui, meninos, é o desenrolar dos acontecimentos da história, né? É quando eu vou lendo e ali os acontecimentos vão aparecendo. Então, esses acontecimentos estão relacionados com o problema. O problema é o tal do conflito. Meninos, quando eu começo a ler um conto, eu conheço primeiro os personagens, eu conheço primeiro o espaço, né? E ali a posição. De repente acontece um problema. Sempre no meio de um conto tem um problema. E aí a gente encontra o conflito. Na história do Chapeuzinho Vermelho, qual foi o conflito? A Chapeuzinho desobedecer a mãe e encontrar o lobo no meio do caminho. A partir daí é que vai desenvolver o resto da história. O que é o clímax? Quando acontece o momento de maior tensão da história. Eu costumo explicar para os meus alunos que o clímax é aquele momento da novela que você está assistindo e aí o vilão, né, ele pega a arma e aponta para o mocinho e aí acaba o episódio. Só no outro dia para você saber o que aconteceu. Eu costumo dizer que é esse ponto o clímax. É aquele que você fala assim, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Esse é o clímax da história, né? No caso da Chapeuzinho Vermelho, é a hora, o clímax acontece a hora que o lobo parte para cima, né, da Chapeuzinho. O Chapeuzinho entra, né? E aí ela começa a perguntar dos olhos, do nariz, da orelha, mas na hora que ela chega na boca, né, que o lobo fala assim, é para te comer? Você fala, meu Deus, será que vai comer Chapeuzinho? Né? Esse é o clímax. E o desfecho, meninos, nada mais é do que o final. É o encerramento da narrativa, em que se apresenta uma solução para o enredo. Tá? Então, eu tive um problema no meio da minha história. No final, eu tenho a resolução desse problema. É o que nós chamamos de desfecho. Tá? Características do conto. Espaço delimitado. O que é espaço delimitado? É reduzido. Não é igual uma novela que começa num bairro, vai para outro bairro, vai para outro país e volta para a escola e volta para a casa de fulana. Não. Um conto é só um espaço, é só um local, é só um lugar. Tá? Olha lá, o local que se desenvolve a história é delimitado, ele é reduzido. Por exemplo, acontece dentro de uma casa, ou acontece só numa rua, ou vai acontecer num parque, numa praça. Isso acontece pelo fato do conto ser uma narrativa breve. Lembra que eu falei que o conto ele é curtinho? Em que não é possível se falar em muitos espaços diferentes? Então, o tempo é marcado, né? Isso quer dizer que é possível saber em que momento a história acontece. Significa o seguinte, que eu consigo determinar quanto tempo aquela história durou. Ela durou 4 horas. Ela durou meio período aí, uma tarde. Ela durou uma manhã. Ela durou uma madrugada, né? Eu consigo enxergar. Só que dentro do tempo a gente tem um detalhe, tá? Nós temos o tempo cronológico.
que significa isso? É quando as ações acontecem numa sequência normal. Então, o que acontece numa sequência normal? Por exemplo, eu acordei às 7 horas, fui para a escola às 8, estudei das 8h30 às 11h30, cheguei em casa e almocei ao meio-dia. Veja que as minhas ações aconteceram dentro da normalidade, dentro das horas, dentro da sequência de hora normal. 8, 8h30, 7, 8, 8h30, 11h30, meio-dia. Né? Isso significa cronológico. Né? Ou dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Né? Ela não teve uma mudança. Começou na sexta e foi parar na segunda. Aí não é tempo cronológico. Tá? O que é o tempo psicológico? É quando as coisas não acontecem na sequência normal, mas de acordo com a imaginação do narrador ou de um personagem. Então, vamos supor, eu acordei às 7 horas, tá? Eu tenho que ir para a escola às 8. Só que no meio desse período, desse tempo, eu comecei a contar uma história que aconteceu comigo o ano passado. E veja que eu fugi da ordem cronológica. Eu comecei a contar uma história que aconteceu o ano passado, aí depois eu voltei para o horário das 8. Aí eu fui para a escola. Chegou lá na escola, eu comecei a contar uma história que aconteceu semana passada. Aí voltei para o tempo real. A amiga começou a contar uma história que vai acontecer semana que vem. Aí ela já foi para o futuro. Tá? Quando acontece isso, nós dizemos que o tempo ele foi psicológico. Ele não obedeceu uma sequência lógica. Tá? Isso é muito importante, a gente diferenciar o que é tempo cronológico e tempo psicológico. Bom, o narrador, tá? O narrador é quem conta a história. E nós temos 3 tipos de narrador. Eu costumo dizer que o narrador observador é o tal do fofoqueiro. Ele não participa da história, mas ele adora contar a história dos outros. Ele é alguém externo da história, ou seja, é aquela fofoqueira que fica lá na esquina contando o que está acontecendo na casa dos outros. Ele é desconhecido dos personagens e irrelevante ao conflito. Então, quando os vizinhos começam a brigar, ele fica lá na esquina narrando tudo para o outro. Mas ele não toma partido, ele não vai lá separar, ele não se torna um personagem. Então, o que acontece? Os verbos usados são flexionados na terceira pessoa do discurso. Então, quando eu falo que o narrador é observador, eu tenho que falar que a narrativa está em terceira pessoa. Tá? Isso é importante. Narrador observador está relacionado à terceira pessoa do discurso. Tá? Por quê? Porque ele fica assim, ó. Ai, ela acabou de puxar o cabelo da outra. Nossa, ele acabou de dar um tapa na cara dela. Então, veja que ele sempre está usando terceira pessoa, ele e ela, tá? E importante também dizer que o narrador observador, ele conta, mas ele desconhece o futuro. E ele desconhece o pensamento dos personagens, tá? O narrador personagem é aquele que faz parte do enredo, faz parte da história. Ele está no meio ali daquela bagunça, daquele conflito. Por isso que os verbos são utilizados em primeira pessoa do discurso. O narrador personagem ele vai falar assim, aí eu dei um tapa na cara da fulana. Né? Por isso que é a primeira pessoa do discurso. Nossa, e aí então eu derrubei o fulano no chão. Então é sempre o eu. Tá? O narrador observador é sempre o ele e o narrador personagem é sempre o eu. Já o narrador onisciente, que é novidade para vocês, ele não participa da história. Ele é parecido com o narrador observador. Só que ele sabe o que vai acontecer no futuro e ele sabe o pensamento dos personagens. O narrador onisciente é o fofoqueiro, mas ele sabe o que passa na cabeça do personagem e sabe o que aconteceu ou o que vai acontecer na história. Bom, os personagens, grande parte dos contos contém poucos personagens, porque como costuma ser um texto breve, não é possível incluir muitos participantes na história. Os personagens podem ser principais ou secundários. O enredo. O conto apresenta sempre um enredo,
tá? Que é a história. Essa história, ela tem que ter um problema, tá? Se não tiver problema, não tem história. Ou seja, o enredo, ele tem que ter uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma história, tá? Esse enredo, ele pode ser linear, tá? Ou seja, quando os fatos seguem uma sequência lógica. É quando tem a apresentação dos personagens, do local, depois vem a apresentação do conflito, depois vem o momento de tensão, o clímax, que é aquele momento que você fala, nossa, e agora? E no final nós temos a solução, ou seja, o desfecho. Mas existem contos que não obedecem essa sequência. Existem contos, tá, que começam pelo final. Existe sim. Existem contos que começam pelo final, depois que ele termina com o começo. Isso é muito interessante. Eu preciso trazer um texto não linear para vocês, tá? Ó, quando os fatos não seguem uma sequência lógica. Ou seja, em vez de começar pela apresentação do problema ou da situação, pode começar pela sua solução, ou seja, o final. E os acontecimentos são narrados ao longo do conto. A gente quase não acha contos com um enredo não linear, mas existem e são super legais, tá bom? Bom, a última parte são os tipos de contos. Dependendo da temática explorada, ou seja, o assunto do conto, há diversos tipos de contos no qual se destaca. O conto realista. Esse conto vai narrar situações realistas. Eles não são imaginários. Então, uma vez eu li um conto de um menino no Rio de Janeiro. Era um menino de rua e estava pedindo dinheiro no semáforo. É um conto realista. É algo que acontece, tá? É algo real. Nós temos os contos populares, que são aquelas histórias transmitidas de uma geração para outra. São aqueles contos, meninos, que quando você está numa roda, e aí o pessoal antigo começa a contar de um corpo seco que apareceu batendo na porta, ou então aquela história que eles estavam em casa e começaram a ouvir barulhos de pedra caindo no telhado, mas não tinha ninguém. São essas histórias que o povo antigo costuma contar. São os contos populares. Os contos fantásticos são aqueles em que as histórias apresentam mistura de realidade com ficção. O que é ficção? É imaginação. Aí já é da cabeça, acontece só na imaginação, é da cabeça do contista. Tá? E confundem os leitores com acontecimentos absurdos, né? Os contos fantásticos geralmente tem aqui usou uma palavrinha bem interessante, acontecimentos absurdos. É quando você fala assim, nossa, mas isso não pode acontecer na vida real. Por exemplo, uma mula sem cabeça. Isso não existe. É um conto fantástico, tá? Contos de terror. Os que narram histórias cheias de mistério, suspense, medo, né? Isso é muito legal também. Contos de humor. Os que narram histórias que têm como objetivo divertir o leitor. Aqueles que você acha graça, né? Nós temos os contos infantis, os que narram histórias para crianças e têm a intenção de transmitir uma lição de moral. Como as crianças ainda têm que aprender muita coisa sobre comportamento, então vem ali a menininha que divide o seu lanche com a coleguinha da escola, né, e que aquilo é muito bom. Isso é voltado mais para o público infantil, né? São os contos infantis. Nós temos os contos psicológicos, os que narram histórias que envolvem lembranças e sentimentos e têm a intenção de levar o leitor a refletir. Então tem um personagem que conta como foi a sua infância, né? Ele começa a contar como foi a sua vida com os pais, como foi a sua vida na escola. Então sempre quando tem um conto que conta lá do passado, né? Para refletir, para as pessoas refletirem, nossa, esse idoso hoje já foi uma criança arteira, né? Esse idoso hoje sofreu muito com a perda dos pais. É um conto psicológico. E os contos de fada
São aqueles que narram história envolvendo príncipes e princesas e se desenvolvem em torno de acontecimento mágico, mas que tem um final feliz, né? Os contos de fada têm a magia, sempre tem uma varinha de condão que faz aparecer coisas boas, sempre tem um sapo que vira um príncipe, né? Ou um rato que vira um cavaleiro, né? Então sempre tem a magia em torno dos contos de fada. Meninos, eu selecionei para vocês alguns vídeos que fazem parte da matéria dessa semana e espero que vocês assistam a todos.